Então, estamos iniciando o nosso encontro de Seminários Especiais 2, do dia 18/11 de 2022. Hoje nós vamos ter, então, a apresentação da discente Paula Viega. Então, Paula, você começa, então, fazendo a apresentação. Depois nós vamos abrir a discussão sobre o tema que você tratou. Tá bom? Perfeito, professor. É Obrigada. com você, então. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já conseguem visualizar? Sim, está funcionando bem. Perfeito. Então, bom dia a todos. Meu nome é Paula Vasconcelos da Silva Viega e o assunto que eu trago hoje para nós conversarmos é sobre experimentos históricos. O artigo que eu me baseei é de Wagner Tadeu Jardim e Andréa Guerra e se trata sobre experimentos históricos e o ensino de física, agregando reflexões a partir da revisão bibliográfica da área e da história cultural da ciência. Ele é um artigo de 2017. Para começar falando, o que a literatura nos diz sobre experimentos históricos, né? Ele diz que, então, desde os primórdios da história, a humanidade realizou milhares de experimentos para tentar obter o máximo de respostas possíveis. Ou seja, nós criávamos e tentávamos responder, ou vice-versa, surgiam algumas situações no caminho em que precisavam de respostas, e então os experimentos eram realizados também como forma de tentar responder. E por trás de todo experimento existe, então, um conjunto de teorias. E essas teorias, conforme o tempo foi passando, elas foram evoluindo, até pela disponibilidade tecnológica da época, que foi avançando, com o decorrer dos anos, ou pelo próprio conjunto de teorias que precisou ser modificada, A gente consegue ver que vários, então, teóricos, históricos, eles construíram aquela ideia e, com o tempo, então, toda teoria passou por uma trajetória, então, de modificações ou não, para tentar responder, então, algumas perguntas. Aqui eu trouxe para vocês um material que nós utilizamos, inclusive, com a professora Caroline, na aula de História e Filosofia da Ciência, como quais seriam, então, os 10 experimentos históricos e científicos que foram mais importantes, durante a história. Foi elencado esse material, não que os outros não tenham, toda essa visibilidade, mas foram selecionados alguns, então, que entraram nesse ranking de experimentos históricos, onde nós temos lá, o Eratóstenes e a circunferência da Terra, onde ele fala que a partir de 2 lugares, então, com essa circunferência, o cálculo dessa circunferência, nós conseguiríamos medir, qual seria a circunferência da Terra, partindo, então, dessa observação. Nós temos Galileu Galilei, e a aceleração da gravidade, mas não somente nós temos a própria teoria do geocentrismo, do heliocentrismo, que foi, então, confirmada a gente pode estabelecer, a diferença do geocentrismo para o heliocentrismo, que é a teoria mais aceita. Nós temos o William Harvey e a pulsação sanguínea também, Isaac Newton e o prisma de luz, o pêndulo e a rotação da Terra. Aqui nós temos o próprio Gregor Mendel e a genética, que é, então, em quem eu estou reconstruindo o experimento histórico. Nós temos também as ondas de luz, a Mary Curie e a radioatividade. Ainda ontem eu assisti a um seminário de física, e ela foi muito comentada por ser uma cientista mulher, inclusive, que descobriu o polônio e o rádio, e é muito curiosa a história, que quando começaram, por exemplo, o processo da radioatividade, da radioterapia, existem estudos que ela mesma faleceu de câncer, devido à alta exposição da radioatividade, inclusive o caixão dela teve que ser fechado com chumbo, porque poderia estar ainda, não seria exalando, mas liberando a radioatividade. Nós temos o milicone e o valor do elétron, e também nós temos esses outros cientistas que falam sobre as ondas de luz. Então, a gente consegue perceber também que, dentre esses experimentos históricos que foram considerados importantes na história, a maioria deles está voltada para a área da física,
né? Para a área da biologia, das ciências, não existem muitos. E é justamente por encontrar e fazer uma revisão nessa literatura que eu busquei trabalhos também voltados para a área das ciências para ver o que eu conseguia encontrar. E a partir daí, então, se percebeu, né, uma alta disponibilidade em desenvolver trabalhos voltados na área de ciências, e por isso também, né, que eu acabei escolhendo Gregor Mendel e a genética para dar continuidade, início à minha dissertação. O objetivo, então, dos autores foi apresentar os resultados de um estudo que buscou construir subsídios para a área da pesquisa e ensino de ciências, com o intuito de promover em aulas de ciências discussões sobre o processo da construção da ciência a partir da abordagem histórica no ensino. Aqui eu trouxe para vocês uma pergunta inicial, né, que é realizada no texto. Como que a ciência se constrói? E a partir daí, então, surgem essas questões, né, de como que a ciência se constrói e quais seriam esses caminhos para que nós pudéssemos introduzir essa problemática no ensino. Como que a gente trabalha, então, com ciência na sala de aula, né, a partir dessa construção histórica que é apresentada a partir dela. E para nós começarmos falando sobre como que a ciência se constrói, nós temos que falar também sobre as práticas e laboratório, né? Aqui onde a gente tem uma parte histórica, então, que a partir do início do século XX, essas práticas de laboratório elas foram acolhidas como parte obrigatória no segmento básico nos Estados Unidos. E também a gente consegue perceber alguns estudos na Alemanha também. Mas e aqui no Brasil, como que ficou, então, essa parte histórica, né? Então, essas práticas, elas passaram por um longo processo também, né? Existem alguns estudos que dizem, inclusive, que os professores apontam, né, alguns documentos que apontam o professor vendo como que essa prática, ela é vista na sala de aula, como que ela é importante, né, de ser trabalhada, e como que nós poderíamos fazer para que elas fossem mais desenvolvidas nas escolas. Aí vale a pena a gente chamar a atenção também, né, para o processo da escola nova, que buscava justamente incentivar os alunos a se tornarem aprendizes ativos, íntegros, curiosos, criativos e críticos. Então, aqui a gente pode citar, por exemplo, 1932, quando teve o manifesto, né, dos pioneiros da educação. Partindo da parte histórica, em 1930, então, nós tínhamos Getúlio Vargas no poder, né, alguns chamam de Revolução de 30, outros chamam de golpe de 30, né? E esses manifestos, então, eles buscavam uma reforma totalmente no ensino, né? Então, a gente até consegue ver, os livros também nos trazem essa perspectiva de que em 1932 se promulga, né, uma nova Constituição com Getúlio Vargas, porém, em 1934, que de fato ela se torna presente. Então, promovendo, né, um marco na história da educação como reforma no ensino. E aqui nós podemos citar algumas figuras também, como o próprio Anísio Teixeira, né, de acordo com a Escola Nova. Então, se buscava, né, se incentivar os alunos a se tornarem curiosos, críticos, e aqui a gente traz diretamente processos de experimentação, também que contribuiu significativamente. E qual o papel dos experimentos históricos, então, no ensino de física, né? Se fala sobre prática ser feita e também se fala por ensino por investigação, né? Ainda sobre alguns materiais que eu li, se fala muito em discussões de como guiar o caminho da investigação. Recentemente, eu terminei uma especialização pela FURG no ensino de ciências, onde a gente trabalhou muito sobre o ensino investigativo, né? Como que nós conduzíamos, então, esse caminho da investigação? Se nós trabalhávamos com aquela receita de bolo, onde nós dávamos o passo a passo aos alunos, ou se realmente nós dávamos elementos para que eles pudessem, então, construir esse processo de investigação, né? E como que eles construíam esses experimentos históricos. Então, ainda há essa questão muito forte de como que nós trabalhamos o ensino por investigação a partir daquela prática a ser feita.
Mais adiante eu vou falar sobre como que seriam, então, essas validações e como que elas são conhecidas na parte da história da reconstrução de experimentos históricos, né, e de que forma, então, que nós conduzimos essas aulas práticas nesse contexto. Mas para falar em construção de experimento histórico, nós precisamos falar da reconstrução dos experimentos históricos, né? Então, ele pode ser interpretado como aquelas experiências que vão surgindo a partir do estudo do passado. E quando nós realizamos a reconstrução dos experimentos históricos, a gente acaba automaticamente podendo desenvolver conhecimentos novos, né? Então, aí a gente traz também o ensino por investigação, onde ele vai trazer esses elementos para a construção de novos conhecimentos. Né? Então, se consolida aqui ainda sobre a visão de que a experimentação contribui significativamente com a construção dos novos conhecimentos. Né? Então, reconstruindo esses experimentos históricos, eu estou auxiliando, estou subsidiando esse conhecimento, essa forma, essa troca de informação, né, para a gente trazendo todo esse aparato histórico, toda essa trajetória de como que foi experimentos lá de 1600, 1700, 1800, né, e como que a gente reconstrói eles hoje, levando em consideração todas as modificações que já ocorreram nesse trajeto, ou então a gente se identificando exatamente como o experimento e reproduzindo tal qual ele foi conduzido na época. Mas para nós falarmos em reconstrução de experimento histórico, é muito importante nós trazermos o termo transposição didática, né, que ele foi um termo, então, introduzido em 1975 por um sociólogo, mas que até hoje ele é muito comentado, então, por Chevallard. Né? Ele se refere a todas as transformações que esse saber ele vai sofrendo, né? Ou seja, ele parte de um conhecimento científico e como que eu passo esse conhecimento científico para o conhecimento escolar? É através da reconstrução de experimento histórico? É através da própria construção de experimento? É pelo ensino investigativo? Né? O professor ele vai estar ali sendo mediador desse conceito, né, do que a gente lê, do que a gente sabe, mas dar subsídios, dar caminhos para que o próprio aluno conheça, então, esse âmbito científico, se aproprie dele e consiga construir, então, na sala de aula, esse caminho da experimentação. Né? Então, a transposição didática, ela está diretamente ligada com a reconstrução de experimentos históricos, e o professor, principalmente nesse conhecimento também nesse processo, né? Ou seja, transformar o conhecimento científico, né? O próprio livro didático, por exemplo, eu estou fazendo com o 9º ano. Dentre os eixos temáticos desenvolvidos pela BNCC, um dos eixos seria trabalhar, então, o ensino de genética. Porém, se a gente abre o livro didático de genética, aparece ali Mendel com o experimento, né, sem dialogar como que foi, se deu tudo certo desde o início, como que foi esse desenvolvimento, do porquê que ele escolheu, de fato, essa variedade de ervilhas, né? Então, todo esse conhecimento que a gente acaba conhecendo cientificamente, nada melhor do que a transposição didática para nos auxiliar a realmente conhecer e até reconstruir um experimento realizado por algum desses cientistas. Para cumprir, então, o objetivo do estudo, foi apresentada inicialmente uma revisão da literatura da área a respeito do uso de experimentos históricos no ensino. Eles realizaram, então, né, o procedimento metodológico foi a realização de uma revisão, no início com o encontro desses dois autores, que são bem comentados na parte histórica, de reconstrução de experimento histórico, onde eles construíram, então, um panorama geral da área, a partir dos experimentos históricos no ensino de física, né? Então, foi realizado um levantamento, uma revisão bibliográfica sobre o tema. Os autores, eles dividiram, então, as propostas de experimentos em 5 categorias, onde eles abordaram os instrumentos históricos, as narrativas, os diários de laboratório, experimentos históricos a partir de materiais modernos e os museus de ciência.
Os trabalhos, então, como eles se referiam ao ensino de física, exatamente, não somente à reconstrução de experimentos históricos, eles fizeram, então, essa revisão no Caderno Brasileiro de Ensino de Física e na Revista Brasileira de Ensino de Física, né? E também, para complementar, foram analisados os artigos publicados nos periódicos Ciência e Educação, Ensaio e Pesquisa em Educação e Ciências, Investigações em Ciências e no Ensino de Ciências, desculpa, e na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Eles utilizaram também trabalhos publicados entre 2001 e 2016, e as palavras-chave utilizadas foram experimento histórico, experimentos históricos, experiência, experiências, museu e museus. E aí, então, eles obtiveram alguns resultados, né, dentre esses materiais que eles encontraram, né? Eles seriam, então, os resultados de acordo com o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, onde a gente consegue ver ali quais seriam os artigos encontrados com experimento histórico, experiências e museus. Né? Ali nós temos, então, o Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Ciências e Educação, Ensaio, Pesquisa em Educação em Ciências, Investigação e Ensino de Ciências, a Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências e a Revista Brasileira de Física. E a gente consegue ver que não foram encontrados tantos artigos assim. Ali, com experiência e experiências, foram encontrados alguns materiais. Mais materiais, na verdade, né? Mas em alguns elementos, como o próprio experimento histórico, não foram obtidos muitos resultados. O trabalho, então, com experimentos históricos reconstruídos a partir de aparatos históricos. O que eles consideram importante, então, né, segundo essa classificação? Que os trabalhos compreendidos, eles visam a reconstrução dos aparatos históricos de maneira fidedigna à sua versão original. Então, eles levantam essa questão, essa hipótese sobre a maneira fidedigna. Porém, a gente encontra na literatura que para a reconstrução de experimentos históricos, né, que é aquela toda e qualquer tentativa em estabelecer um marco de referência, nós encontramos duas denominações quanto ao tipo de reconstrução, que é aquela que se preocupa com a reprodução mais fiel do experimento, que é o que os autores evidenciam em relação ao papel dos experimentos no ensino de física, e aquela que não se preocupa tanto com a verificação da exatidão da repetição, mas que é importante a caracterização do fenômeno a ser replicado. Essa segunda questão é a questão em que eu me preocupei mais na dissertação, né, de não se preocupar exatamente com a exatidão, mas com todo o conhecimento que vai ser aplicado e com as informações novas que vão surgindo. Os autores falam também sobre a relevância do trabalho com os experimentos históricos a partir das narrativas, ou seja, eles desenvolvem os trabalhos utilizando os textos narrativos, e a partir desses textos encontrados, vão sendo construídos, né, esses experimentos, eles vão tentando reproduzir, também chamando a atenção dos alunos, né, promovendo a curiosidade. Tanto nessa questão das narrativas, quanto na questão dos museus, se parte, então, do pressuposto que vão ser analisadas, então, essas histórias ou esses aparatos históricos e, a partir daí, promover a curiosidade nos alunos, né, e eles quererem reproduzir, então, esses experimentos históricos e aprenderem cada vez mais com os experimentos históricos. Né? Então, aqui no próprio trabalho com os museus de ciências, né, eles destacam a importância dos museus e os centros de ciências no que diz respeito à interação, seja física ou observacional, que permite, então, em um processo subjetivo, relacionar o conhecimento antigo e o novo. Né? Então, traz essa busca histórica, e a partir dessa busca histórica e desses elementos, se vai construindo, então, um conhecimento, comparando, né, muitas vezes comparando ou não, né, o conhecimento antigo e o novo. E os autores falam muito, né, que observar esses aparatos históricos, observar, então, esses elementos que foram criados antigamente, pode atrair muitos alunos para que eles queiram pensar em metodologias novas para reconstruir experimentos. Ah, mas eu poderia criar determinado elemento dessa forma agora, com os aparatos que eu tenho agora, com a própria tecnologia, né, que é importante
nessa trajetória que foi sendo passada e construída, né, durante esse tempo histórico. Eles consideraram, então, né, que a experimentação pautada em um viés histórico e cultural carrega, então, um grande potencial no ensino das ciências, mesmo quando não se dispõe de estruturas como a dos grandes museus e centros de ciências, né? Então, as estruturas, elas são até estruturas físicas mesmo, né, como a dos grandes museus, centro de ciências ou o próprio laboratório, que foi comentado também no texto, e também a importância de que os elementos histórico-culturais sejam trabalhados concomitantemente aos experimentos históricos. Ou seja, eu vou entrar num assunto na própria ciência, ou na física, enfim, ou na química, eu traga a abordagem histórica para o aluno conhecer também, não apresentar somente aquele aparato, aquele experimento, mas abordar quem era o autor, como que ele se consolidou, quando que as ideias dele, enfim, trouxeram, como que se contribuiu com as ideias dele, porque muitos dos autores inventaram em um ano e demoraram anos para que esse experimento fosse reconhecido, né? Então, é importante trazer esses elementos para a sala de aula, trazer essa parte histórico-cultural, para que os alunos conheçam também quem foi o autor, né? Quem foram, como que foi originado, né? Como que ele chegou, então? Foram muitos estudos, trazer a parte histórica da vida dele para contribuir, então, aos experimentos. E aqui eu trouxe, então, né, trazendo um pouco do meu trabalho, né, sobre o uso da reconstrução do experimento histórico de Mendel no processo de ensino e aprendizagem em ciências. Né, então, o meu trabalho, ele foi desenvolvido a partir do uso, então, da história e da filosofia da ciência. Como eu falei anteriormente, eu conheci as ideias de Maturana, né, talvez um pouco por ele ter sido biólogo também, né, e comecei a ler sobre esse epistemólogo, e gostei muito do processo de ensino, né, todo esse processo do conhecer humano que ele aborda, até que nós relacionamos a reconstrução de experimento histórico, que também é abordada a transposição didática, que também é abordado a própria reconstrução de experimento histórico, né, então foi escolhido o 9º ano para ser aplicada essa atividade, né, e partindo então desse eixo temático, né, sobre vida e evolução, Mendel e hereditariedade. Então, o objetivo foi reconstruir com os alunos, né, o experimento realizado por Gregor Mendel, apresentando e discutindo as ideias do autor e relacionando a hereditariedade. Os conteúdos abordados, então, foi a hereditariedade e, com ele, os conceitos e características das leis de Mendel, né? E por que Mendel, né? Por que as ervilhas? Na verdade, ele é um biólogo que estudava as plantas, né, que vivia no mosteiro, e a partir daí ele começou a estudar sobre as ervilhas, isso trazendo um experimento de 1865. Né? Por que ele escolheu as ervilhas, então? Pela própria facilidade do cultivo, pelas variedades serem facilmente identificadas e também pelo alto índice de fertilidade. Então, esse era um dos conteúdos que tinha previsto para ser trabalhado no 9º ano, né? E ali nós temos muito sucintamente Gregor Mendel, conhecido como pai da genética, em alguns livros abordados dessa forma, né? Então, eu achei interessante trazer essa reconstrução de experimento para que nós pudéssemos, então, realmente fazer essa análise, passar por esse processo. O próprio Maturana, que fala tanto, né, em nós observarmos a natureza, todos os seus processos. Então, nada melhor do que trabalhar com plantas vivas, né, para a gente conseguir, então, obter algumas respostas. Algumas habilidades da BNCC que foram utilizadas, né, discutir, então, as ideias de Mendel sobre hereditariedade, os fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação, considerando para resolver os problemas envolvendo a transmissão das características hereditárias em diferentes organismos. Então, a proposta experimental, eu trouxe algumas fotos para compartilhar com vocês, ela partiu, então, sobre a hereditariedade. Nós fizemos uma nuvem de palavras, né, a partir do termo hereditariedade, começando o assunto. O que eles entendiam, então,
por essa palavra. E ali a gente pode ver, surgiu clonagem, clone, genes, biologia, genética, né? Essas são as concepções iniciais deles sobre o tema. E aí foi formada, então, essa nuvem de palavras. A partir da nuvem de palavras, nós começamos, de fato, com o plantio das ervilhas. Né? Nós tínhamos, então, essa estrutura na escola. Esse trabalho ele é realizado em Candiota, né, que é onde eu trabalho, na Escola Jerônimo Mércio da Silveira, lá no bairro residencial. Nós começamos, então, com o plantio das ervilhas. Né? Nós pegamos duas variedades, trabalhamos com ervilhas tortas e também com ervilha crioula, né? Flor branca e flor púrpura, né? Uma reconstrução, então, uma reprodução de experimento de Mendel. Aqui, não sei se vocês conseguem observar na primeira foto, mas a aluna está mostrando as sementes que vão ser plantadas, né? E ali os colegas estão fazendo os primeiros buracos na terra para que a gente pudesse, então, realizar o plantio. A partir desse plantio de ervilhas, né? Aqui tem uma foto nossa, então, realizando o plantio. Ali já tem alguns alfaces, tem alguns temperos que foram plantados também. E aqui nós estávamos sem a estrutura ainda da estufa consolidada. Agora, na próxima imagem, vocês vão ver que ela já está prontinha. Aqui nós estamos fazendo algumas observações, né? Nós identificamos, então, onde que foi plantada a flor branca e onde que foi plantada a flor roxa, né? Porque nós iríamos analisar todas as características também que foram estudadas por Mendel. Mendel, então, ele analisou 7 características, né? Vagem, flor, folha, tamanho, tudo, né? Foram 7 características, né? Até o comprimento. E nós estamos analisando também essas características, né? Eles têm um diário de bordo, onde eles vão anotando toda e qualquer transformação no processo que venha ocorrendo. É um processo longo, né? Porque são meses até que nós tenhamos as flores, que nós tenhamos as vagens, né? Mas todos esses elementos são analisados, então eles estão cuidando muito dessas ervilhas, eu estou cuidando muito também. E nós vamos anotando, então, qualquer característica nova que venha surgindo no decorrer dos dias. Aqui nós temos as fotos, né, deles analisando ali, eles estão mostrando, né, que está abrindo os botões de flores, né, ali na primeira imagem, a flor branca e a flor roxa. A plaquinha foi construída até com a figura do Mendel, né, para eles não esquecerem nunca. E ali eles estão analisando, né, que alguma coisa já surgiu no decorrer desse plantio. Ali eles estão mostrando os botõezinhos, né, porque tudo eles vão anotando nesse diário de bordo que eles estão construindo. E aqui nós temos, então, nossas primeiras flores, né, que são lindas, tanto a flor branca quanto a flor roxa. A gente consegue ver ali o detalhezinho na folha, né, que já identifica mais ou menos que cor ela vai ser. As próprias sementes são diferentes, né, elas têm colorações diferentes. E essas sementes, na verdade, eu consegui, porque quando eu entrei na biologia, eu fui trabalhar ali no INTEC, né, no laboratório da própria Urcamp, que é somente com plantas, né, com esse trabalho. Eu entrei primeiramente no laboratório de fitopatologia, onde eu fui bolsista do CNPq, então eu analisava todos os fungos que apareciam nas sementes. Posteriormente, eu fui trabalhar no laboratório de genética, né, e nesse laboratório de genética que tem aqui na cidade, os meus experimentos foram voltados aos fenótipos e genótipos de feijão miúdo, né, então eu gosto de trabalhar com sementes, eu gosto de trabalhar com flores, com características agronômicas, enfim, então trabalhar com as ervilhas, que eu até então não tinha trabalhado, está sendo muito gratificante, né? Eu só não estou com a foto das vagens para vocês verem as diferenças também. E aqui então, aqui é uma foto sobre a construção das características estudadas por Mendel. Esse trabalho nós construímos junto com a professora de arte, né, onde a gente consegue ver que essas são, então, as 7 características utilizadas por ele, né, a posição da flor, a cor, a altura, textura e a cor da semente, e também as formas ali da vagem, né, o que a gente está, então, conseguindo verificar nos nossos experimentos agora, se realmente
são assim, eles desenham, tem muita parte artística também na construção desse trabalho, porque todos os elementos que eles são observados, eles são representados no diário deles, então eles anotam tudo e desenham bastante também. E a gente está verificando, né, como que se dá no decorrer dos dias, como que essas sementes, essas plantas, elas estão se desenvolvendo. E agora a nossa atividade, não digo final, mas a nossa atividade até agora, o ano acabar, nós vamos realizar o cruzamento dessas plantas, né, o cruzamento, uma fecundação cruzada, para nós verificarmos, então, se os nossos resultados vão ser que nem o quadro de Punnett, né, que é proposto, onde nós teríamos, então, 75% das flores na cor púrpura. Então, nós vamos, agora na próxima semana, irmos para o laboratório, como já estamos com as flores, e vamos realizar essa fecundação cruzada. E verificar qual resultado nós vamos obter, então, partindo dos resultados que a teoria nos dá, né? Confrontando a teoria e a prática. Aqui são algumas referências que foram utilizadas na apresentação. E muito obrigada. Muito bem. Muito bem, Paulo. Bem interessante esse modelo que você trouxe, né, de intercalar o artigo que você selecionou com a tua pesquisa, né? Você fez isso desde o começo, né, trazendo as abordagens pelos autores, né, com relação ao texto que você selecionou e também intercalou com relação à tua pesquisa. Muito bacana, assim, muito interessante. Tá? Eu gostei bastante da tua apresentação quanto a isso. Tá? A gente percebe, assim, de maneira bastante nítida, né, o quanto é diferente quando você escuta alguém falar sobre um assunto no qual está envolvido, né? Ao passo que você se apropriar de um assunto só para uma fala é bem, digamos, mais superficial do que isso que você trouxe aqui. Você trouxe uma pesquisa que você demonstra, literalmente, que você está envolvida, que você está, por ela, seduzida, vamos dizer assim, né? Então, esse é um ponto bem significativo, assim, porque você realmente, no fazer isso, acaba contagiando as pessoas que estão ouvindo. E isso certamente tem validade lá para os teus alunos. Eu já quero estender essa questão desse meu argumento aqui com relação à influência que você está desenvolvendo lá com os teus alunos, com a tua escola. Isso muitas vezes acontece de modo implícito, né? Mas é algo absolutamente digno de nota a influência que o professor da educação básica desenvolve junto aos seus alunos quando ele demonstra que está pesquisando, que está estudando, que está produzindo, que está lendo, escrevendo. Além daquilo que ele está exigindo dos alunos, ele está fazendo, ele está se tornando um professor pesquisador, né? Então, isso, talvez a maior influência de um mestrado profissional é justamente, a maior pertinência, na verdade, de um mestrado profissional é justamente essa contaminação que o professor faz junto ao seu contexto, à sua comunidade, com os seus alunos, com os seus colegas de trabalho. Então, isso é bastante gratificante para nós, assim, percebermos que muitas vezes isso tem um alcance que vai muito além daquela sala de aula, daquela rotina, daquela formação que se está estabelecendo ali na academia. Tá? Então, parabéns mesmo, assim, pela essas tuas abordagens. Eu espero que você siga à frente, siga estudando, Paulo. Tá? Pensar aí já em um doutorado, pensar aí numa carreira acadêmica que não tenha um prazo aí para terminar. Né? Essa ideia é bem interessante. Sim, professor. Eu até a qualificação, eu não conhecia o termo transposição didática. Foi a própria professora da banca, né, que é da UFSM, do doutorado que tem, que é a professora Lenira Cepel, que me comentou sobre a transposição didática e eu fui atrás. Né, e eu achei que tinha total relevância em colocar, foi até uma sugestão dela, né, e a partir daí comecei a conhecer mais o termo, como que ele se aplica, né, na prática, e também acredito que tenha tudo a ver, né, então a intenção é dar continuidade a esse trabalho, sim, né, o produto educacional é inclusive um e-book com as práticas,
né? Fiquei com várias sementes também de ervilha e pretendo dar continuidade também no doutorado, se tudo der certo, com essa reprodução também, né? Com uma formação mais para professores também. Mas olha só, que legal, que legal. A transposição didática, né, o termo que você mesmo trouxe na apresentação é um termo de 75, né, de 1975, um termo assim bastante antigo, assim como a maioria das discussões que vão e vêm constantemente nos universos da educação, né. Mas sem nenhuma dúvida, a transposição didática é um assunto assim de uma repercussão importante, porque parte daquela ideia, daquela premissa de nós digamos, sairmos de uma linguagem, de um contexto e buscarmos um outro contexto, uma outra realidade, né? Fazermos literalmente uma transposição de um universo para um outro universo. E quando você está ali trabalhando com as questões históricas, né, até tem um termo que refere-se muito bem a isso, que é o anacronismo. Muitos trabalhos são anacrônicos. O que significa isso? Você fazer análises de experimentos históricos com relação às tecnologias e os entendimentos que nós temos hoje. Mas isso é um equívoco. Você precisa, na verdade, buscar uma transposição para entender o que se pensava, o que se buscava, quais eram os conflitos sociais de uma determinada época, o que afligia o ser humano, porque era diferente. Cada contexto histórico tem uma realidade muito particular, né? E às vezes nos falta isso. Essa questão de nós entendermos um objetivo lá da construção de um aparato experimental à luz daquilo que afligia as pessoas naquela época, né? Da tecnologia, das possibilidades, das manipulações que eram possíveis naquela época, né? Então isso é uma coisa assim bastante interessante de se pensar. E aí entra a questão do propriamente dita da história das ciências, né? Da história das ciências e a sua repercussão no contexto do ensino das ciências. Que muitas vezes, quando o professor aborda a história da ciência na sua sala de aula, nas suas componentes, e isso não é rotineiro, diga-se de passagem, né? Muitos professores têm essa percepção das potenciais contribuições da história da ciência na sua realidade didática, né? Mas quando ele faz isso, muitas vezes ele faz muito restrito às questões de cronologia, né? O que foi descoberto em tal época, em tal ano, ou as questões das anedotas, que é pior ainda, que são aquelas questões que tendem ali às descobertas acidentais, a que Pierre Curie foi morto, atropelado por uma carruagem, aquelas questões que não contribuem, basicamente, para um entendimento mais amplo sobre a história da ciência. Então, isso é uma questão assim de se pensar. Quando nós fazemos abordagens que realmente repercutam um entendimento da ciência sobre um campo histórico, nós precisamos ir muito além da cronologia e das anedotas. Nós precisamos falar sobre os bastidores da ciência, sobre as preocupações que se tinham numa determinada época, sobre as relações sociais que aconteciam. E hoje existe uma infinidade de materiais que você pode fazer uso com esse tipo de objetivo. Os museus virtuais que você abordou, eu recentemente avaliei um artigo sobre museus virtuais e é impressionante hoje a riqueza de materiais que você encontra fazendo realmente tour com um museu virtual. Tem ali uma sofisticação de materiais, de abordagens muito ricas de se fazer isso. Outro campo também, a questão dos simuladores, você encontra ali várias abordagens de simuladores que repercutem, que reproduzem experimentos históricos de maneira muito salutar também, tá? São questões assim que você consegue realmente quase que interagir num universo que está há séculos aquém do nosso, né? A nível de tecnologia, a nível das repercussões. Outra questão são a própria mídia que nós temos hoje, né? A indústria cinematográfica, né? Você mencionou a questão da radioatividade ali com relação a Marie Curie, ou Pierre Curie. Imediatamente eu lembrei de um filme que recentemente chegou na Netflix, acho que 2 anos, que narra a história da Marie Curie, né? Que não é um documentário, é um filme. E
tem os seus problemas ali, como todo filme, né? Mas traz uma riqueza de bastidores, assim, muito interessante. O nome do filme é Radioactivity, que é um filme bem recente, está na Netflix, e muito interessante. Um filme muito interessante que marca, assim, uma memória a longo prazo com relação a tudo que permeou a descoberta, a síntese de alguns elementos químicos radioativos ali. E, além disso, aborda o contexto de vida da Marie Curie, os desafios que ela enfrentou na época por ser mulher, né? Então, são questões assim que trazem a ciência de um modo diferente, que contribuem fortemente para essa transposição didática, para nós tirarmos lá a concepção de uma ciência presa a determinadas mentes, a um estereótipo do cientista, e trazermos essa ciência para o dia a dia, onde você, dando aula de ciências, fazendo pesquisa sobre ciências, preparando os alunos para uma mostra científica, você está trabalhando com ciência numa perspectiva de cientista. Você é uma cientista não trabalhar numa dimensão, digamos, da ciência voltada para a questão do ensino, da educação. E isso contribui muito para uma percepção da ciência que hoje pode ir, que deve ir muito além daquilo que a gente está vivenciando, que as pessoas cada vez menos optam pela ciência, pelas carreiras acadêmicas nas ciências, muito menos ainda pela licenciatura científica, ao passo que nós vivemos um mundo também que não conhece a ciência, tendo em vista que nós precisamos retomar campanhas de vacinação, né, a partir quase que obrigando as pessoas a se vacinar, porque as pessoas não entendem alguns pressupostos básicos sobre ciência. Então, é um campo aberto, nós estamos aí em um campo aberto e sedento, assim, de abordagens distintas, né, Paulo? Então, dentre muitas outras coisas que eu poderia abordar aqui com o meu trabalho, com relação ao teu trabalho, isso me chama a atenção agora aqui. Mas tudo isso para endossar, assim, meus parabéns para você, assim, muito bacana, assim, ver essa tua produção, essa tua construção, assim, de ideias, de argumentos, e também a conseguir enxergar, digamos, um pequeno ponto, assim, dessas interfaces que você está fazendo aí com o teu campo do ensino das ciências propriamente dito na tua realidade profissional, né? Certo? E eu estou à disposição, Paulo. Qualquer coisa que você precise, alguma discussão que você queira propor, tá? Pode nos procurar aí a qualquer tempo, certo? Muito obrigada, professor. Obrigada. Bem, parabéns, Paula, então, eu vou reforçar o que o André comentou. A sua apresentação está super boa, assim, mostra que você tem um domínio sobre o que você está falando, do assunto que você estuda, que você gosta disso. Acho que você tem que continuar nesses estudos, que provavelmente você tem um futuro bem promissor. Tá? Dá para perceber pela sua apresentação. A apresentação graficamente também muito bem elaborada. Acho que tem que dar os parabéns mesmo, tá? O André já comentou algumas coisas assim que eu também me preocupo com relação a essa questão ali dos experimentos históricos e tudo. Então, é importante tomar cuidado, que pode ser que os estudantes eles acabem tendo uma visão errada de como é que a ciência se desenvolve. Por exemplo, é comum os estudantes acabarem acreditando que o cientista foi lá no laboratório e fez aquele experimento e descobriu alguma coisa, quando na verdade não é assim que funciona. Então tem que dar um contexto todo. Como é que aquele cientista chegou no ponto de fazer aquele experimento? Então tem todo um processo que levou a se fazer esse experimento. Esse experimento não é uma coisa que se faz do nada, né? Então os estudantes têm esse impulso de acreditar que é assim, que a pessoa chegou e descobriu alguma coisa do nada. Foi lá e fez o experimento da radioatividade. Então, há quanto tempo a Marie Curie estava trabalhando nisso? Quantas coisas ela já estudou de outros pesquisadores? Então, é importante, acho que ter esse
botar esse contexto ali para os estudantes entenderem melhor a evolução da ciência, que é algo que tem um problema ali para a maioria dos estudantes em compreender. Às vezes eles saem com uma ideia errada. Ou ficar nessa das curiosidades, que o André comentou ali, ou da cronologia, das datas, das curiosidades. Também não pode ficar concentrado só nessas coisas, né? Então, o importante mesmo é o desenvolvimento. Como é que foi feito para se chegar naquele experimento? Por que aquele experimento foi feito? Então, eu acho que tem bastante contribuição, acho que nessas aplicações, mas tem que ter esses cuidados ali. Acho que eu não... Foi da outra vez que eu dei aquele seminário sobre o método científico, acho que você não assistiu, né? Acho que foi do outro seminários especiais 1. Tá? Mas acho que é legal uma hora dessas aí, eu posso apresentar de novo aquele seminário lá que eu fiz que eu preparei sobre o método científico na ciência, no ensino de ciências. Mas tá bem então, Paulo. Para mim tá ok. Tá ótimo. Nessas carreiras acadêmicas, né, Paulo, a gente vai se encontrando, se aproximando de pessoas assim que têm uma linha de pesquisa próxima, tá? Você não conhece, não chegou a conhecer nenhum trabalho, nenhuma apresentação à Suzete, aqui do nosso campus de Caçapava do Sul? Tá? Só de nome assim. Isso, pois é, eu vou encaminhar eu vou colocar ali acho que eu vou encaminhar um e-mail, acho, para a Suzete, para fazer um contato com você, Paulo. Não são muitas pessoas assim que trabalham com história da ciência, experimentos investigativos, né, as epistemologias propriamente dita, e às vezes grupos de pesquisas acabam surgindo nesses contatos quase acidentais que acabam ocorrendo, né? Eu vou tentar aproximar vocês aí para vocês trocarem algumas ideias, alguns argumentos. Como ela já está no doutorado da URGS, já concluindo o doutorado, né? E a Suzete é sempre com bolsa. Ela trabalhou todo o mestrado com bolsa, está trabalhando no doutorado com bolsa, né? Bolsa da CAPES, que são boas bolsas de mestrado e doutorado, né? E pode, assim, te dar alguns caminhos, algumas orientações, algumas dicas aí nessa tua investidura aí, caso, como você já demonstrou que tem esse interesse em seguir uma carreira acadêmica mais alongada, né? E como eu disse, não são muitas as pessoas que você percebe que buscam uma carreira acadêmica de pós-graduação no âmbito, né, desse contexto, desse assunto, né? Então, eu vou tentar aproximar vocês aí para, de repente, surgir algumas questões producentes daqui para frente, tá certo? Tá certo, professor. Coisa boa. Tá bem. Então, acho que era isso, Paulo. Nos vemos, Paula e Paulo, né? Nos vemos na próxima sexta-feira, né? Sim. Onde vamos dar Nós vamos concluir a disciplina ainda em 2022. Exato. E na próxima sexta-feira iremos ainda dar uma continuidade para essa discussão, né? Continuaremos discutindo esse assunto justamente com relação ao tema que nós selecionamos para abordagem, que vai ser feito pelo Paulo Sartori, né? Outro Paulo. Nós vamos ter uma componente aqui dominada por Paulas e Paulos. O Paulo Sartori, que é meu colega aqui de Caçapava, que aborda justamente os experimentos históricos, orienta também nesse contexto. Certo? Então... Ok, então, eu vou parar.